Então, eu não perdi esperanças nenhuma. Eu acho que Sim. a gente tem que ver a complexidade do quadro que saiu das eleições e não se deixar levar, se abater pelo que eu chamo de armadilha, mas daqui a pouco, quando a gente começar o debate, eu tento desenvolver mais isso que eu estou pensando para falar. Sim. Qual foi seu sentimento ontem, depois da apuração? Como você se sentiu? Porque eu também não perdi as esperanças até o final da tarde, assim. Fui às urnas com esperança e ainda conversando com o meu entorno ali, né? Alguém falou que da nossa bolha, mas é um pouco isso, né? E aí, eu não perdi as esperanças até o final da tarde e eu me decepcionei um pouquinho. Qual foi seu sentimento? Então, obviamente que antes das eleições, eu estava no sentido mesmo de fazer propaganda para que as pessoas não esmorecessem. Mas eu tinha noção da complexidade do quadro, inclusive há uns 15 dias, falando aqui mesmo no DCM com o Tiago, eu falei, olha, Tiago, nós temos que pensar o seguinte, desde que o Brasil é Brasil, que o Centrão comanda as prefeituras nesse país. Não há uma perspectiva de mudança real. Por quê? Porque desde que Cabral vem com as caravelas, o Centrão está no comando das administrações. E isso, para se mudar, é um processo muito longo. A gente não pode esperar que vai acontecer mudança porque Lula ganhou a eleição. E aí, um fato que eu sempre ressalto é o seguinte, no auge do PT, quando o Lula já tinha feito 2 administrações, tinha saído com recorde de popularidade, Dilma já estava com 2 anos de mandato, isso, nós tínhamos 10 anos de governo, o PT elegeu 630 prefeituras, e que não representa nem 15% do total das prefeituras desse país. Então, as pessoas parecem que viviam num universo paralelo onde a esquerda dominava. A esquerda nunca foi dominante nesse país. A luta sempre foi muito desigual para o lado de cá. Então, é esse quadro que a gente vai analisar com uma perspectiva. Eu acho que a gente pode pensar a partir das perspectivas. E quais são as perspectivas? As perspectivas é o seguinte. Tem um evento crucial, né, depois da chamada Nova República, que é o esgarçamento da possibilidade de diálogo entre as diversas correntes quando setores da elite financeira, midiática, militar, parlamentar, resolvem interromper um mandato presidencial, estabelecendo que, a partir de então, iam apostar tudo nesse esgarçamento social. E aí leva à prisão de líderes da oposição, no caso do antigo governo, e rompe-se qualquer possibilidade de diálogo. Então, se a gente perde de vista esse evento, aí você acaba achando que a esquerda está perdida. Não, está em processo do que eu chamo de retomada de construção, que é diferente de reconstrução, porque a gente vinha no processo de construção, foi destruído, o que acaba culminando, né, num mandato aí de 4 anos que nos infelicitou e nos encurralou de forma feroz. Então, a gente sai disso para um governo, o terceiro governo de Lula, que é um governo que eu costumo chamar com boa vontade de centro. Não por conta da personagem de Lula, mas por conta das circunstâncias, né? Que ele, enquanto tricampeão mundial da conciliação, teve que fazer dezenas de concessões para que esse governo se estabelecesse. Esse é o fato, né? Essa é a nossa realidade. Então, em 2016, a gente tem a primeira eleição sob a égide desse desmantelo, né, institucional, e depois, em 2020, especialmente o PT, que é o maior partido de centro-esquerda, vai lá, né, no Brasil, ele chega ao fundo do poço. Mas o que eu chamo de armadilha é o seguinte, veja bem, uns 15 dias antes da eleição, o Estadão repetiu o que Thaís Oyama já tinha feito em 2020. Ela disse que o PT ia se acabar, que não tinha mais jeito, e etc. e tal, enfim, que o partido, a partir de então, não existiria mais. 2 anos depois, o principal líder do PT, né, que é maior do que o PT, obviamente, que é Lula, mas é afiliado ao PT, conquista a presidência da República. Pois bem, 15 dias para a eleição, o Estadão praticamente psicografa Thaís Oyama, digamos assim, porque diz novamente que o PT está destruído, que não vai para lugar nenhum, que os resultados serão piores do que 2020. Né? E aí, diz, se elegeu 183 prefeitos, agora vai ser muito menos, e etc. E isso, obviamente, não se confirmou. Logo no primeiro turno, o PT saiu de 183 para 248. E agora, no segundo turno, eu acho que você tem derrotas, especialmente derrotas que me deixaram muito tristes, no caso de Natal, porque eu acreditava que Natália tinha chance de chegar, né? E ela fez uma campanha belíssima de incendiar a militância. Obviamente que a votação de Boulos em São Paulo ficou muito aquém do esperado, mas eu muito aquém.
mas eu acho que tem um dado fundamental que não está sendo incluído nessa análise, né, que a gente tem que pensar, que foi o seguinte. Pela primeira vez, desde que se entra o processo da redemocratização do país, um governador usa o Estado para, durante o processo eleitoral, não é durante o processo eleitoral, no embate, na disputa, não. Usa o Estado para, no dia da eleição, cometer um crime eleitoral gravíssimo, né? Porque ele chega, dá entrevista coletiva do lado do seu candidato, e aí ele vai e comete esse crime que eu acho que deve ser analisado também, como é que isso interferiu no resultado de São Paulo. Porque com certeza interferiu. Não, com certeza interferiu, mas interferiu muito. Ô, Sara, olha, eu sou velho, e tem um poema de Martim Fierro que diz que o diabo é o diabo, não por ser o diabo, mas por ser velho. E eu me lembro que em 89, claro, mutatis mutandis, mas nós passamos no Brasil por algo semelhante, né? Que foi Fleury inventar aquela história de que o PT tinha ligação com os sequestradores de Abílio Diniz, isso às vésperas do processo. Óbvio que não é um fator somente, né? Na ocasião teve um debate que foi recortado e manipulado pela Rede Globo, etc. Mas Lula vinha numa crescente para vencer Collor naquela eleição, aquela sim, né? Com polarização, porque você tinha, naquela ocasião, o PT era um agrupamento de esquerda, hoje não mais, hoje é com boa vontade de centro-esquerda, mas naquela ocasião o PT ainda em 89 era de esquerda, e Collor representante da direita. Ali sim nós temos eleição polarizada. Não aquela pataquada que a imprensa ficou tentando fazer em 2022, quando você, falando em polarização, quando na verdade você tinha de um lado a extrema-direita e de outro lado uma candidatura de centro-esquerda. Então não existia os dois polos. Isso foi uma patifaria da mídia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, em 89, isso determinou os rumos da eleição. E agora, pode não ter determinado os rumos da eleição em São Paulo, mas obviamente que causou um estrago, porque isso vinha sendo construído. Boulos vinha sendo carimbado como o candidato do crime, invasor, não é de agora, desde sempre, desde o início da trajetória dele. E nessa campanha isso foi levado ao paroxismo, né? Inclusive primeiro por Pablo Lamaçal e depois pela própria repercussão da imprensa, suposto laudo, não sei o que e tal. E aí quando você chega no dia da eleição, meio-dia, com mais 5 horas de votação, o governador usa desse expediente, francamente, não tem a menor condição de você fazer uma análise sem levar isso em consideração. Uma análise desse desempenho eleitoral de São Paulo, especificamente falando. Eu acho, por exemplo, só para concluir, que Boulos teve uma resposta tímida. Eu acho que ele deveria ter convocado toda a bancada, ter ligado para Carmen Lúcia, dizer que a eleição estava sob suspeição, porque foi uma patifaria de nível tal que o governador fez aquele bilhetezinho. Esse bilhete é verdade. Um bilhete que, seguindo ele, era desde setembro, para começar. Depois, não foi comunicada Polícia Federal, não foi comunicada Justiça Eleitoral, e depois a imprensa agora, tipo a Eliane Cantanhede, fica dizendo, foi falta de malícia. Não, foi excesso de malícia. Excesso, claro. Ele disse, eu errei. Não, erro a gente comete quando assim, eu vou e tropeço em você e digo, Sara, me desculpe. Sara, eu te interrompi, errei aqui. Não é isso. Foi um crime e um crime premeditado. Então, fazer a análise de São Paulo sem levar isso em consideração é, no mínimo, ingenuidade.